Bom, gente, bom dia para todo mundo. É um prazer estar nessa casa com pessoas com as quais eu tenho um grande carinho e uma história aí, de vida. Para mim, tem emoções contraditórias estar aqui com 10 anos de Minha Casa Minha Vida, considerando aí o processo em que a trajetória do governo foi interrompida e, portanto, também uma inflexão no programa, né? Eu, portanto, tenho aqui, apelando para pérolas do dia, né? Estou hoje como uma realista esperançosa, depois das últimas 2 semanas aí. E acho que discutir um programa com a relevância que eu acredito que o Minha Casa tenha é fundamental para uma reflexão de um novo ciclo, né? Acho que várias pessoas já conhecem essa, né? Nós já nos encontramos em várias apresentações, né? A habitação social aí pós falência do BNH, ela é objeto de um conjunto de marcos legais, institucionais muito importantes, né? Nós vamos aqui falar de um programa que é criado durante a experiência e de um avanço institucional importante, que é o Ministério das Cidades, né? Acho que esse, de 2003 a 2016, praticamente, né? Você tem um conjunto de resultados que são relevantes em si para a discussão urbana no país, né? Quer dizer, o tema de todos os marcos regulatórios, saneamento, habitação, mobilidade, o tema da defesa civil, que foi incorporado, foi trabalhado em conjunto com o Ministério das Cidades, o tema da integração de pessoas portadoras de deficiências, que teve um trabalho do Ministério da Cidade, das diversas secretarias, e acho que, fazendo um balanço institucional, o Ministério, no seu conjunto, avançou nas questões de participação, avançou nas questões de capacitação, estabeleceu novos padrões de relacionamento com os outros níveis de governo e entre o próprio Ministério, padrões de governança dos programas, foi indutor em cada uma das políticas. Acho que o Ministério claramente, né, e os estudos apontam como a política nacional pode ser indutora da implementação nos outros níveis de governo. Acho que tem dos avanços específicos da habitação, a reestruturação institucional, né, a elaboração, a criação do sistema, a elaboração do plano, a criação da política nacional de habitação, o aprimoramento de um marco regulatório do mercado imobiliário como um todo, novos mecanismos de gestão e planejamento, né, quer dizer, a indução de elaboração dos planos locais de habitação, um volume de recursos inédito para a habitação, uma política de subsídio bastante robusta do ponto de vista da sua abrangência e do volume de recursos, a incorporação da urbanização como uma estratégia da política nacional, a criação de um programa rural que tem uma aderência, que dialoga com as questões da especificidade de apuração de renda do rural e do pagamento do retorno, os movimentos sociais, também urbanos e rurais, como componentes da política, sendo bem geral. Alguns temas também que
são incorporados nesses avanços institucionais do gênero, a questão da regularização fundiária em nome da mulher, a mudança do Código Civil para que ela pudesse permanecer com a propriedade, o tema da regularização fundiária que entra na agenda nacional, né, como dos instrumentos da política, a destinação do patrimônio da União, ainda que menos do que nós gostaríamos, para a habitação de interesse social, né, ampliação e a ampliação do escopo e o financiamento, um investimento bastante significativo nas ações de trabalho social, como considerado um projeto constitutivo, tanto da habitação, da produção, como da urbanização de favela, a capacitação dos agentes públicos dos movimentos sociais em diversos temas, e o apoio à pesquisa e à inovação, né? Só para a gente lembrar, eu pus essa telinha aqui do déficit para a gente lembrar que, a partir do censo do ano que vem, nós perdemos, nós não contaremos mais com as informações que nos permitiram calcular o déficit a nível municipal. Portanto, um tema da universidade é discutir uma nova metodologia de cálculo do déficit, já que nós não teremos as informações para calcular, considerando que várias das perguntas foram excluídas do questionário, que, portanto, vai incidir nessa questão, né? Para a gente, como painel geral em relação ao déficit habitacional, nós tivemos a diminuição, né, porque tem uma coisa, o déficit aumentou. Não, vamos aqui. Nós tínhamos, acho que em 2007, 53 milhões de domicílios, a gente deve ter hoje 68 milhões de domicílios. Então, do ponto de vista do déficit relativo, ele se estabilizou em torno de 9%. Nós tivemos uma queda nos componentes de habitação precária, nos componentes de coabitação, e de adensamento, né? Isso não necessariamente é efeito da política, mas é efeito de uma estratégia de melhoria do salário mínimo, de programas de transferência de renda, e também da política habitacional, né? Tivemos uma diminuição do déficit rural, e o que aumenta muito, como a gente vê aqui, é o ônus excessivo com o aluguel, né? Esse é um debate, né? Bem grande, quer dizer, o ônus excessivo, principalmente nas regiões metropolitanas, responsável por quase 50% do déficit. Da América Latina, nós somos acho que é a gente, o Equador, né, que usa ônus excessivo como cálculo do déficit. A maioria dos países usa esse indicador como indicador de acessibilidade separado do déficit. Então, essa é uma discussão que a gente tem que fazer, porque os instrumentos seriam outros. Mas o fato que a gente vê aqui é que você teve um incremento, né, um aumento, e não só do Minha Casa, mas um aumento da oferta, aumentou o preço não só das unidades da terra, mas também do aluguel. Só para a gente vai falar hoje só do Minha Casa Minha Vida, mas é importante considerar que, durante esse período, foram utilizados para dialogar com as necessidades habitacionais quatro programas, né, 4 eixos estruturantes, né, quer dizer, a provisão de habitação em larga escala, a urbanização de favela, a gestão e mitigação de risco, né, tanto a questão da drenagem quanto de encosta, e a regularização fundiária, que tiveram um volume de recursos
não desprezível, foram executados em tempos diferentes. Bom, o Minha Casa, acho que todo mundo assim, já sabe mais ou menos, né, como ele está dividido. Então, ele tem a sua modalidade, onde as empresas, com ou sem parceria com o município, propõem os movimentos sociais. Os municípios pequenos têm uma modalidade específica, e a habitação rural também uma outra modalidade de programa. É importante aqui, né, a gente não vai tratar, mas é importante lembrar que o FGTS, né, apesar de não estar considerado dentro dos números do programa, o FGTS continuou contratando imóvel usado, continuou contratando material de construção para melhoria, né? Na moradia nova, você teve crédito associativo, você teve construção em lote próprio, quer dizer, tem um conjunto, claro que em escalas muito diferentes, né? Massivamente, você teve a produção do faixa 1 via CAR, mas você tem aí uma cesta de outros produtos acontecendo ao mesmo tempo. Esse aí é um gráfico que a Caixa fez, que eu acho ele interessante, né? Quer dizer, aqui a questão da crise hiperinflacionária, um momento em que os investimentos, enfim, tudo, há uma paralisação, né, da contratação, e um momento em que, a partir de um conjunto de medidas e criação, investimento, uma decisão política de investimento em habitação, você tem um aumento do histórico da contratação do sistema de financiamento habitacional, não só o Minha Casa, mas também os recursos do SBPE. Eu acho que é importante aqui a gente discutir um pouco qual é o cenário que a gente tem quando o Minha Casa Minha Vida é pensado. Eu ia fazer uma brincadeira, é mito ou verdade, né? Para fazer para tratar de algumas coisas na apresentação, mas a visão, né, naquele momento era, olha, primeiro, a questão habitacional, a questão da produção habitacional já era um tema do presidente Lula desde sempre, né, o Nabil, enfim, todo mundo que na mesa coloca. Nós tínhamos acabado de fazer o Plano Nacional de Habitação. Nós tivemos, né, um primeiro período de 2003 até 2005, final de 2005, que, do ponto de vista da política macroeconômica, nós quase morremos do remédio, né? Então, a partir de 2005, se estabelece uma discussão no interior do governo sobre os investimentos, sobre quais seriam as prioridades de investimento, a negociação com o Fundo Monetário Internacional e a criação do PAC. Né? A produção em escala não foi objeto não estava no âmbito da criação do PAC, muito porque há a discussão de como a gente sairia de uma perspectiva de projeto piloto, ver quanto é que dá, como é que faz, não estava posta, né? Então, essas discussões acontecem em 2008, e você tem aí, em 2009, a criação do Minha Casa como resposta, no momento de resposta da crise, mas que vinha sendo já gestado durante um período. Qual era uma premissa importante, considerando que a gente já tinha uma experiência de investimentos
a partir de 2004, que a União pudesse ter maior, eu vou chamar de controle, né? Quer dizer, o modus operandi que fosse estabelecido para a produção de habitação possibilitasse maior controle dos resultados, do padrão de construção, dos prazos de entrega dessa habitação. A ideia de que era importante, né, criar um novo nicho que se dispusesse a trabalhar com habitação de interesse social de baixa e média baixa renda, né? Também o tema, né, de respeitar as questões dos municípios, né, em relação à sua atribuição, sua competência de parcelamento, de uso e ocupação do solo. Então, eram pré-requisitos que foram discutidos para que se tomasse a decisão da criação do Minha Casa Minha Vida. E, nesse sentido, tinha, né, sempre tem, quando você vai discutir política, a história dos incentivos da oferta e da demanda, né? No caso do Minha Casa, você teve as duas coisas. Então, você criou um modus operandi para além da hipoteca, para a faixa 1, você estabeleceu uma política de subsídio, você criou uma análise mais rápida e menos exigente para as empresas menores, enfim. Isso, é claro, no decorrer do programa, oscila, mas, na sua origem, se estabeleceu assim, né? Quer dizer, nós criamos, por exemplo, o Fundo Garantidor foi criado para a questão do desemprego, mas ele também teve um efeito de baratear o seguro, né? Um efeito no mercado de baratear o seguro, que, em alguns casos, representava, acho que 20% da prestação e tal, né? Que era muito, muito caro. Em termos de resultados, não está aqui 2019, mas acho que é 5,7%, né? Quer dizer, tem claramente uma mudança, a partir de 2016, uma paralisação e uma mudança de perfil, né? Se a gente olhar o fechamento de 2016, né, a gente tem 4,5% do total de contratação do programa, né, em termos de quantitativo, mas uma coisa interessante que eu acho e bastante relevante é que, independente da modalidade, se a gente não considerar a modalidade, considerar só a renda, você tem 50% das contratações na faixa de R$ 1.600, que é menos que 2 salários, né, hoje? 2 salários mínimos. Então, aqui um balanço também eu vou falar um pouquinho mais na frente, quer dizer, do processo de aprimoramento do programa. Então, aqui uma listagem dos equipamentos que foram contratados junto com os empreendimentos, quando isso foi necessário e possível. Do ponto de vista, a minha opinião, modesta opinião, quer dizer, o programa teve resultados muito heterogêneos, né? A gente teve pequeno empreendimento bom, pequeno empreendimento ruim, grande empreendimento bom, grande empreendimento ruim, gestão de pequenas cidades boa, gestão ruim. A questão aqui de algumas cidades que tiveram um trabalho mais interessante, né? Aprimoramento do programa, que a Lu que falou para falar. Quer dizer, eu acho que desde o primeiro dia, o programa teve uma escolha, né, no primeiro momento. Na verdade, a gente não tinha clareza do quanto seria possível contratar, né? Nós estabelecemos, o presidente estabeleceu uma meta de 1 milhão de moradias, sem prazo para contratar, e se criou, ou se reviu, se fez a revisão de um conjunto de procedimentos no sentido de facilitar a contratação, o andamento. Acho que isso causou
um certo prejuízo do programa do ponto de vista das suas potencialidades, né? Agora, é uma discussão bem delicada, porque também, né, o Paulo aqui acompanhou isso bem. Nós chegamos na discussão da terceira etapa do programa, falando quanto é que tinha que ter a calha da rua de dentro do empreendimento, o que é uma coisa que não é razoável, né? Não é razoável. Mas, então, esse conjunto de medidas faz parte, por favor, concluir, vamos lá, faz parte aí de um processo de aprimoramento que mobilizou, né, tem alguns desafios. Permanece o da localização, quer dizer, nesse momento, a existência do Minha Casa Minha Vida é o grande desafio. Mas eu acho que, no meu entendimento, a maior falha do Minha Casa, considerando como a natureza dele, foi não criar uma natureza específica do programa, dos conjuntos, dos empreendimentos de habitação de interesse social, para criar um outro tipo de governança possível, né? Porque hoje ele é um condomínio condomínio de classe média, que tem um conjunto que isso traz um conjunto de questões do ponto de vista da gestão, da responsabilização do síndico, etc., né? Então, os desafios estão aí. Teve uma agenda institucional muito grande, né, em relação ao processo de revisão do Minha Casa Minha Vida, desde o tema da capacitação, um momento em que a gente percebe, olha, só a regra é insuficiente, então eu tenho que criar cadernos de referência, eu tenho que criar com a universidade mecanismos e instrumentos de indução. O que eu queria falar, por último, é o seguinte: eu acho que tem uma responsabilidade da universidade grande. Eu gosto muito do trabalho. A Doris não está aí, não, né? Acho que o trabalho que ela... Eu não li o trabalho inteiro, mas o artigo, né? Quer dizer, é importante que a gente enfrente o desafio de fazer análises da habitação de interesse social com parâmetros assim, um pouco mais compartilhados, né? Porque acho que tem uma necessidade de estabelecer acompanhamento de mais longo prazo, né, a pesquisa de impacto e de como esses territórios se formam, se transformam, é um desafio para todos nós, né, quais são os componentes mais determinantes para isso. Eu tenho clareza dos limites do programa, mas tenho clareza também que ele é um instrumento super importante. Em relação a uma discussão que não dá tempo de fazer aqui, mas acho que ela tem que ser feita, de como fica o desenho institucional que foi criado, né, o Sistema Nacional de Habitação, o próprio fundo, eu acho que merece uma discussão específica, porque a minha avaliação nesse período, eu posso dar depois, porque estou pressionando aqui para terminar a apresentação, mas acho que ela é uma avaliação necessária para a gente também limpar a área desse desconforto que muitas vezes aparece, que assim, não jogaram tudo fora e deram para as empreiteiras fazerem. Acho que é muito mais complicado e que tem mais nuances do que isso. Obrigada.